Então, vamos lá. A potenciação é a operação matemática. Nós vimos em aula presencial, né, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, tá? A potenciação vai ser mais uma operação matemática, tá? A potenciação é a operação matemática que envolve multiplicação de fatores iguais. Assim, podemos dizer que 2 vezes 2 vezes 2, aqui eu tenho a multiplicação de fatores iguais, tá vendo? Eu tenho o 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Isso equivale, tá? Que 2 elevado à terceira potência, ou eu falo também 2 elevado ao cubo, tá? Quando o expoente, esse númerozinho pequenininho, é 3, tá? Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8, tá? Esse número maior, tá? Eu chamo de base, tá? Que é o 2, que é o número que se repete, tá? O 3, esse número pequenininho, tá? Ele é o expoente. O resultado, a potência, tá? Veja aqui, ó, outro exemplo. 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Por quê? Veja, o 3, ele vai ser multiplicado, a base, ó, tá? Quem está aqui nessa posição é a base, se chama base, tá? Esse número maior. Então, o 3, tá? Ou a base vai ser multiplicada quantas vezes? Olha para o expoente, para esse númerozinho menor, não é 4? Então, a base, ou o 3, vai ser multiplicado 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá isso? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, tá? Verifique que a base foi multiplicada consecutivamente pela quantidade de vezes expressa pelo expoente, tá? Então, o expoente indica quantas vezes, tá? A base, esse número aqui maior, vai ser multiplicado, ok? Eu vou fazer algumas atividades, eu vou pegar da tarefa, tá? A tarefa 6. Ó, calcule as potências, tá? Então, vamos lá. Letra A, 3 elevado, tá, ao quadrado. Quando elevado à segunda potência, a gente fala 3 elevado ao quadrado também, tá? Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado, bom, olha aqui, aqui eu tenho a base, né? É o número que vai ser multiplicado. E ele vai ser multiplicado quantas vezes? Olha para o expoente, para o númerozinho menor. E o expoente vale 2. Então, significa que a base vai ser multiplicada 2 vezes, tá? E quanto que é 3 vezes 3? Não é 9? Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9, tá? Letra B, 4 elevado ao quadrado, tá? Quantas vezes o 4, esse número maior aqui, ó, a base, vai ser multiplicada? Olha para o expoente, 2 vezes. Então, quanto que é 4 elevado ao quadrado? É 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Então, 4 elevado ao quadrado é igual a 16, tá? 5 elevado ao cubo, tá? Quantas vezes a base vai ser multiplicada? Olha para o expoente, 3 vezes. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, quanto que é? 125, tá? Então, 5 elevado ao cubo é igual a 125, tá? 7 elevado ao quadrado. Quantas vezes o 7, a base vai ser multiplicada? 2 vezes.
Olha para o expoente. É ele que indica, é ele que manda, tá? Ele que indica quantas vezes, tá? A base vai ser multiplicada. Então, vai ser multiplicada 2 vezes. E quanto que é 7 vezes 7? 49. Ok? Vamos ver aqui. Aí vocês vão fazendo. Aí você vai fazendo, tá? 8 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, é quanto? 10 vezes 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. E 100 vezes 10, 1000, tá? Aqui elevado ao cubo também, aqui também. Deixa eu ver se tem alguma assim. 9 elevado à quarta potência, tá? O 9 vai ser multiplicado quantas vezes? Olha para o expoente. 4, então, 1, 2, 3, 4. O 9 vai se repetir 4 vezes, tá? E quanto que é 9 vezes 9? 81. Aí, você parte do 81, ó. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9... 729. 729 vezes 9, 6.561. Ok? 2 elevado à sexta potência. O 2 vai se repetir quantas vezes? Olha para o expoente. 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ser multiplicado, tá? 6 vezes. Ele vai se repetir 6 vezes. Tá vendo aqui, ó? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Quantas vezes esse número se repete, esse fator se repete? Ou essa base se repete? Olha para o expoente, olha para o númerozinho menor. 6, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vamos nós, ó. 2 vezes 2, 4. Parto do 4, ó. 2 vezes 2, 4. Depois, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Cheguei no resultado, ok? Depois que você ler propriedades da potenciação, tá? Você vai chegar na conclusão que todo número elevado a zero, tá? Cujo expoente é zero, é igual a 1. Então, 2 elevado a zero, tá? Quanto que é? 1, tá? 1000 elevado a zero, quanto que vale? 1, tá? Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, vamos supor, 3 elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Ó, então, é igual a 3. 10 elevado a 1 é igual a ele mesmo, é igual a 10, tá? Igual a base, ok? O número 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1. Ó, 1 elevado à 20ª potência. Quanto que é isso? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O 1 não vai se repetir aí 20 vezes, tá? E quanto que vai dar esse resultado? Sempre 1, tá? Então, o número 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. Tá? O número 0 elevado a qualquer expoente diferente de 0 é sempre igual a 0, tá? Toda potenciação de base 10 tem como resultado o 1 como primeiro algarismo, seguido de tantos zeros quanto indicar o expoente, tá? Então, aqui eu tenho a base 10 elevado ao cubo, tá? Então, qual que é o resultado, tá? Tem como resultado 1
tá? Seguido de tantos zeros quando indicar o expoente. Quanto que é o expoente? O expoente não é 3? Então, vai estar seguido de 3 zeros. Quanto que é 10 elevado ao cubo? É igual a 1000, tá? É igual a 10 vezes 10 vezes 10, tá? Então, as propriedades, tá? Elas nos ajudam, tá? A chegar mais rápido, tá? No resultado, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, vamos ver aqui essa propriedade. Multiplicação de potências de mesma base, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a multiplicação, tá vendo? De potências de mesma base, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Aqui a base é 2, aqui a base também é 2, tá? Então, o que que tá pedindo para mim fazer, ó? Observe que para multiplicar potências com bases iguais, tá? O que que a gente faz? Conserva a base, tá? Então, ó, eu conservei a base, ó, tá vendo? Conservei a base e somamos os expoentes, tá? Então, quanto que é 5 mais 3? É igual a 2 elevado à oitava potência, tá? Quando eu tenho divisão, olha aqui, ó, divisão de potências, ó, de mesma base. O que que eu faço? Eu conservo a base, tá? Eu vou repetir a base, tá? E subtrair os expoentes, esses números pequenininhos, ó. 5 menos 3. Quanto que dá isso? 2 elevado a 5 menos 3, 2. 2 elevado ao quadrado, tá? Quando eu tenho uma potência de potência, tá? O que que eu faço? Eu conservo a base, tá? A base é 2, tá? Vamos fazer isso daqui. Eu conservo a base, tá? E multiplico os expoentes, tá? Olha lá, a base é 2, tá? E eu vou multiplicar 5 vezes 3, tá? Eu vou multiplicar os expoentes, tá? Então, vai ficar 2 elevado à 15ª potência, tá? Potência de base 10, nós já vimos, né? Para representar uma potência de base 10, escreve-se 1 seguido de tantos zeros quantas as unidades do expoente. Por exemplo, 10 elevado à 6ª potência. Quanto que é? Eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá? O resultado é o número 1, tá? Eu escrevo o 1 seguido de tantos zeros, tá? Que o expoente está indicando. O expoente, ele vale quanto? 6, tá? Então, 10 elevado à 6ª potência é igual a 1, tá? Seguido de 6 zeros, tá? Seguido de tantos zeros quantas as unidades do expoente. Se o expoente aqui for 3, eu vou escrever o 1 seguido de 3 zeros. Aqui, ó, o expoente é 2. Eu vou escrever o 1 seguido de 2 zeros. Por quê? Porque o expoente é 2. Ok? Então, vamos lá fazer a tarefa, vou fazer algumas atividades com você aqui na tarefa 7, olha. Reduza a uma só potência. Então, aqui vocês vão, você vai utilizar, né, as propriedades da potenciação. Veja, o que que você tem aqui? Uma multiplicação de potências de mesma base. Volta lá e vê o que que você faz. Lembra?